Olá, muito boa tarde. A Semana de Teologia da Universidade Católica propõe desta vez o tema Esperar contra toda a esperança. Para nos apresentar esta iniciativa está connosco o Padre Alexandre Palma, da Faculdade de Teologia, e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Para o Papa Francisco há um ecumenismo de sangue que une as igrejas perseguidas no mundo. A Basílica de São Paulo fora de Muros acolheu a celebração que encerrava a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Diante dos representantes de diversas igrejas cristãs, o Papa recordou todos os que são perseguidos pela sua fé em Jesus. A dura realidade destes cristãos é, segundo o Papa, um autêntico ecumenismo de sangue. Em questo momento di preghiera per l'unità, vorrei ricordare i nostri martiri di oggi. Loro danno testimonianza di Gesù Cristo e vengono perseguitati e uccisi perché cristiani, senza fare distinzione da parte dei persecutori della confessione alla quale appartengono. Sono cristiani e per questo perseguitati. Questo è, fratelli e sorelle, l'ecumenismo del sangue. No encerramento desta Semana da Unidade dos Cristãos, Francisco recordou que Jesus ensinou sempre a ir ao encontro de quem é diferente e a respeitá-lo nas suas diferenças. Tante controversie tra cristiani ereditati dal passato si possono superare mettendo da parte ogni atteggiamento polemico o apologetico e cercando insieme di cogliere in profondità ciò che ci unisce, e cioè la chiamata a partecipare al mistero dell'amore del Padre rivelato a noi dal Figlio per mezzo dello Spirito Santo. O Papa insistiu na necessidade de um compromisso comum no anúncio do Evangelho. Para isso, é necessário superar qualquer forma de proselitismo e a tentação da competição. Dobbiamo riconoscere che per giungere alla profondità del mistero di Dio abbiamo bisogno gli uni degli altri, di incontrarci e di confrontarci sotto la guida dello Spirito Santo che armonizza le diversità e supera il conflitto, riconcilia le diversità. Estamos todos ao serviço do único e mesmo Evangelho, disse Francisco, que convidou as várias igrejas a descobrirem o património da vida consagrada como sinal da comunhão em Cristo que ultrapassa todas as diferenças e é feita de opções concretas de recepção e diálogo. De manhã, antes da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, o Papa tinha feito uma primeira alusão à iniciativa anual de oração pelo ecumenismo, considerando feio que os cristãos estejam separados. O Papa está preocupado com a escalada da violência na Ucrânia e apela ao diálogo entre as partes em conflito. Seguo con viva preoccupazione l'inasprirsi degli scontri nell'Ucraina orientale, che continuano a provocare numerose vittime tra la popolazione civile, mentre assicuro la mia preghiera per quanti soffrono. Rinnovo un accorato appello perché si riprendano i tentativi di dialogo e si ponga fine ad ogni ostilità. O sonho missionário de chegar a todos é o impulso para o Sínodo Diocesano de Lisboa. A um ano de distância, multiplicam-se os grupos de reflexão e as iniciativas que antecipam este desafio pastoral.
Em 2016, a Diocese de Lisboa entra em sínodo e o desafio passa pelo sonho missionário de chegar a todos. E muito em especial nas cidades, porque o Papa Francisco, como vem de uma grande cidade, que é Buenos Aires, e está numa outra grande cidade, que é Roma, está particularmente sensível a esta realidade da vida social em todo o mundo, cada vez mais urbana. O Bispo de Lisboa falava num ciclo de conferências promovido pela Paróquia de Santa Isabel e sublinhou que é fundamental chegar a todos, mas com eficácia e com qualidade. Os ambientes, as culturas, as sensibilidades de tanta gente que na grande cidade tem mais dificuldade em integrar-se do que tinha em pequenos núcleos populacionais. A preparação do sínodo está neste momento centrada nos capítulos da exortação do Papa à alegria do Evangelho. Segundo o Dom Manuel, mais de 1000 grupos estão empenhados nesta reflexão, que se prolonga até à Páscoa de 2016. Nessa altura juntaremos todas estas contribuições de reflexão e de ensaio, que entretanto se vai fazendo, e com isso tudo faremos um documento de trabalho que será depois confiado aos membros do Sínodo Diocesano, que se reunirá no final de 2016 e que terá aí uma ótima base para depois, enfim, delinear o que é que devemos fazer para o futuro com o programa para a Diocese. Dom Manuel salientou que desde 2007, pela primeira vez, a população mundial vive mais em cidades. Para o Patriarca de Lisboa, esta alteração na paisagem humana é um enorme desafio para a pastoral e vai marcar o século XXI. Escutar o que não crentes têm a dizer à Igreja, o primeiro exercício que um grupo de católicos propôs no caminho do Sínodo Diocesano de Lisboa. Num final de tarde chuvoso, o desafio era escutar a cidade. Um exercício de atenção a pessoas que não se inscrevem no sentido eclesial, mas habitam e partilham o mesmo espaço urbano. Identidades, comportamentos e modos de vida foram contados pelos olhos de uma psicóloga social, de um sociólogo e de um jornalista. Relatos que se querem desafiantes para quem, como a Igreja, deseja atuar para o bem comum. A Igreja deve ter essa dimensão cultural na medida em que deve assumir-se como crítica de uma série de lugares comuns e de uma cultura completamente não só despolitizada, mas completamente frívola. Ora, aquilo que nós esperamos da Igreja não é que siga essa cultura frívola, que é aquela que nos domina e no qual estamos imersos. Para que as pessoas sensatas quebrem o silêncio, a psicóloga social Benedita Monteiro pede à Igreja que se una a outras vozes em torno de causas comuns. Poderia haver mais ações conjuntas, mais instituições, à semelhança do que, sei lá, se fez no pós-guerra com a ONU. Juntaram-se todos os países muito diferentes e diz: nós precisamos de paz, o que vamos fazer? Um pouco dessa maneira, o Unicef que fez isso com as crianças, o Unesco que fez isso com a cultura, não quis saber se eram católicos ou não católicos ou protestantes, quis saber que havia um problema e em torno desse problema chamou quem queria participar nele. O tema que proponho refletir para... O professor universitário José Machado Paes centrou a sua intervenção na solidão, na quebra de laços que muitos idosos conhecem na vivência urbana, focando exemplos de pessoas encontradas mortas, anos depois, sem qualquer contacto familiar. Para combater os desenlaces e a solidão, o sociólogo indica 2 caminhos possíveis: predisposições individuais e disposições sociais. Individualmente, creio que temos de criar predisposição de escuta, de abertura ao outro. Socialmente, creio que temos de pensar no reverso da solidão, a solidariedade social. A cidade, para além de produtora de sociabilidades, é também um espaço de segregação e de exclusão social.
Sem desafiar diretamente a Igreja, esteve em causa um olhar sobre a vida urbana. Um cotidiano que, mais do que dirigido a crentes ou não crentes, deve desafiar cidadãos que partilham o espaço citadino. Sinto que todos aqueles aspectos que foram ali verbalizados dizem respeito a todos nós. Portanto, está muito para além dessa ideia inicial, digamos, do sínodo, escutar e abrir aos não crentes. Mas gostei imenso, achei que foi muito interessante. Vim cá porque o assunto interessou-me e acho que é importante ouvir e para também termos as nossas opiniões e informarmos os nossos pensamentos. Todos nós habitamos a mesma cidade, todos nós fazemos parte da mesma polis e, portanto, faz todo o sentido conhecermos melhor a realidade em que vivemos para podermos agir sobre ela. Para que as ações possam acontecer, há primeiro que escutar. Aqui o exercício é o da escuta. Nestas 6 sessões, a nossa proposta, que até pode ser um bocadinho estranha mesmo para quem convidámos a falar, vamos ouvir 3, 4 pessoas em cada sessão e no fim não haverá diálogo. Portanto, o diálogo será cada um no seu interior que o fará e que depois será convidado a levar para os seus grupos, para as paróquias, para os movimentos de que faz parte, para que a partir desta reflexão possa, de facto, cruzando-a com a reflexão proposta no Sínodo, no processo do Sínodo e no próprio documento do Papa, na exortação do Papa, descobrir então quais são os caminhos que a ação da Igreja pode trilhar nos próximos anos na área do patriarcado. Escutar a cidade é o desafio para os próximos meses. O encontro de fevereiro, no dia 12, conta com o jornalista João Pacheco, com o docente universitário Viriato Cerumanho Marques, também com a ex-deputada e socióloga Ana Drago e ainda com a deputada socialista e presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond. A escuta será feita em torno do tema política, participação e democracia. Não são mais do que... São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, as 36º Jornadas de Estudos Teológicos que de 11 a 13 de fevereiro têm lugar na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Padre Alexandre Palma, muito obrigado por estar na nossa companhia. Esperar contra toda a esperança. Este é o desafio proposto para estas jornadas. É um slogan, uma interpelação que, ao fim e ao cabo, se encaixa também muito na linha da proposta do Evangelho. Exatamente isso. No fundo, as jornadas de estudos teológicos deste ano concentram-se sobre o tema da esperança, evocando este dito paulino de São Paulo, esperar contra toda a esperança, que interpreta algo de muito essencial à experiência do Evangelho e, ao mesmo tempo, algo de muito atual do testemunho cristão. O que leva a Universidade Católica, anualmente, a promover este espaço de debate? É uma forma não apenas de se dirigir à comunidade académica, mas também de alargar o âmbito da Universidade. As jornadas de estudos teológicos têm uma longa tradição, há muitos anos que se realizam, aqui na sede da Faculdade de Teologia, em Lisboa, e tem exatamente essa dinâmica, que no fundo são um espaço de reflexão teológica no espaço público, que a Faculdade de Teologia realiza ordinariamente nos seus cursos, na sua investigação, mas que nestes dias em particular, como que abre esse seu espaço de reflexão e de debate a todos os interessados neste tipo de reflexão, mais teológica, sempre atenta aos sinais dos tempos, procurando dialogar com a sociedade, com a cultura, onde a teologia existe e onde ela se pensa, não é? E, portanto, o que eu ia exatamente completar é exatamente o público a quem se dirige, quem frequenta este tipo de iniciativas,
gente mais iniciada no discurso teológico, gente menos iniciada, mas que tem curiosidade por estes temas, agentes de pastoral, gente que que se questiona sobre o Evangelho, sobre a presença da Igreja, sobre a questão de Deus, portanto, sobre a teologia, dito assim de forma muito simples, normalmente convergem para este tipo de iniciativas, com os seus interesses vários, mas penso com proveito para todos. Como é que se pode participar nestas jornadas? São de 11 a 13 de fevereiro. É necessária uma inscrição prévia? É necessária uma inscrição prévia. A divulgação, penso que está a correr pelos veículos, pelos meios normais, mas posso indicar o site da Universidade Católica, da Faculdade de Teologia, onde encontrarão não só a informação relativa às jornadas de estudos teológicos, o seu programa e também a forma de também se inscreverem. Como disse, é aberto a todos aqueles que estejam interessados em participar. O programa das jornadas, ou as intervenções, as reflexões que ali terão lugar, articulam-se, e pelo programa que tenho aqui diante de mim, em 3 linhas fundamentais: a esperança, a profecia, a comunidade. Serão estes os prismas, ao fim e ao cabo, orientadores do debate? Sem dúvida. Isto é, o enfoque, o tópico, é claramente o tema da esperança. Por um lado, como há pouco eu te procurava dizer, ele toca o âmago da própria experiência do Evangelho, e por outro lado, parece-nos ser um tema candente no nosso tempo e na nossa sociedade, onde está a esperança, não é? E daí até esta evocação paulina, esperar contra toda a esperança, quando parece haver tantas razões de desesperança, esperar, conservar a esperança, animar a esperança. Como um grande gesto de profecia, e portanto esperança e profecia, sobretudo a temática do segundo dia, o tema da profecia, sempre combinado com esta virtude da esperança, e por final a dimensão comunitária, porque isto o Evangelho também vinca e sublinha de forma muito enfática. A esperança e a profecia não são experiências meramente individualísticas, mas são vividas em comunidade, para a comunidade, portanto, a dimensão comunitária da vida da esperança. Alguma parte das pessoas que vão intervir nas jornadas são da casa, digamos, ligados à Universidade Católica. Podemos dizer que estas jornadas de teologia acabam por ser também uma boa oportunidade para a Universidade divulgar a investigação interna que se faz, não é? Trabalhos, investigações, e valorizar também aqueles que ali trabalham e que fazem a sua atividade académica. Sem dúvida. Portanto, é um espaço de diálogo entre nós docentes, neste caso até de outros núcleos da própria Faculdade de Teologia, do Porto, nomeadamente. Contaremos também com um professor do Instituto Católico de Paris, que estará entre nós também, para participar como interveniente nas jornadas, mas é um espaço da comunidade académica, expor um pouco o que é a sua reflexão, a sua própria investigação, e expô-lo de maneira muito dialogal, em debate com outros, sendo escutado por gente muito diversa, como há pouco sugeria, não é? O que é que vos levou a escolher este tema da esperança? Certamente não terá sido alheio o facto do momento que se vive, não é? Tão marcado por, como dizia, de razões de falta de esperança. Eu diria que existe esse motivo da atualidade, por um lado, que é incontornável, e penso que a teologia, como estando no espaço público, com uma dimensão positiva de intervenção no espaço público, não pode ignorar, repito a expressão, os sinais dos tempos. Mas, por outro lado, isto não é uma cedência à agenda e à atualidade. Isto é algo que toca o coração da própria experiência cristã. E, portanto, o tema da esperança, a virtude da esperança, o viver na esperança, o ser na esperança é algo de sempre, portanto é intemporal neste sentido, é plenamente evangélico, e por isso encontrarão também aqui intervenções em que procuramos, por exemplo, pensar cristamente e teologicamente a esperança diante da maior das crises, que é humana, que é a morte, por exemplo. O que é isto? De esperar na vitória da vida sobre a morte, que é qualquer coisa que muito, obviamente, percebemos que é nuclear ao Evangelho, é nuclear ao cristianismo. Portanto, eu diria que existem motivos de atualidade e existem motivos
quase estruturais da própria teologia cristã. Uma dinâmica que não se faz sozinha, até porque a dimensão da comunidade também está presente nos tais prismas de análise destas jornadas, portanto, o desafio cristão passa sempre pelo outro, não é? Pelo próximo e pela vivência da fé também, sempre em relação com o outro e na construção do grupo, da comunidade. Pois, e em certo sentido, isso acaba por, nos painéis do próprio programa das jornadas, acaba por ser um momento, os 3 painéis, um em cada dia, um momento um pouco de teor, ligeiramente distinto das conferências mais, diria, mais positivas, mais académicas, mas mais um espaço de comunicação, também de experiências e de saberes, de contributos que nos vêm de várias áreas, da presença, por exemplo, nos média, ou de alguém que está muito envolvido no meio artístico, ou da questão do lado da questão económica e do desenvolvimento, e, portanto, convergem para aqui a reflexão e os contributos de várias áreas, de vários saberes e também as experiências, porque o que é viver a esperança na família, o que é viver a esperança no contexto, por exemplo, hospitalar, diante do sofrimento, ou a esperança com pessoas com deficiência. Portanto, depois convergem também nestas jornadas este leque diversificado de contributos, que com certeza enriquece a todos. Não é? Muito bem, obrigado por ter estado connosco e de alguma forma anteciparmos já aqui o que vai ser debatido e o propósito destas jornadas. Muito obrigado pela sua presença. E esperar contra toda a esperança é o tema das jornadas de estudos teológicos da Universidade Católica Portuguesa, que hoje aqui antecipamos nos temas e nas reflexões que ali vão ter lugar. Resta apenas lembrar que mais logo pelas 22h45, na Antena 1, pode acompanhar também a edição rádio do programa Eclésia. Pela nossa parte, agradecemos ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.